Olá, haja luz, nós estamos aqui, já diante do altar, para clamarmos na oração da meia-noite. A meia-noite, diz o texto sagrado, em tantas passagens, Deus operou, Deus agiu, Deus se manifestou e, dentre alguns exemplos, podemos citar o mais conhecido de todos, quando o Senhor, à meia-noite, apareceu aonde ninguém poderia imaginar que fosse possível, numa prisão. Paulo e Silas estavam encarcerados, foram colocados no cárcere inferior, tipo uma solitária, com seus pés presos ao tronco, mas eles clamaram ao Senhor, que desceu e suscitou um grande terremoto. Naquele terremoto, as prisões que mantinham presos se soltaram, as portas se abriram, os cadeados se romperam, e todos que estavam presos foram colocados em liberdade. E naquela oportunidade houve salvação para a família de um carcereiro, porque ele era o responsável pela guarda dos presos. E ele, tomando conhecimento que as celas haviam sido abertas, por uma ação divina, ele tentou contra a própria vida. Mas a Bíblia fala que Paulo determinou a salvação dele e também da sua família. Eu quero dizer que em meio a esse tormento, a essa tormenta, a essas lutas que você tem passado, Deus tem propósito para você e para a sua família. Não pense que por conta de um determinado problema que o seu casamento acabou. Não pense que porque surgiu uma segunda pessoa no casamento, o filho tomou o caminho do vício, por conta das brigas que constantemente acontecem, que não tem a solução para isso. Para todo tipo de problema existe uma saída, existe uma solução. E Deus é especialista em acalmar as coisas, em pôr um fim naquilo que de ruim se levanta contra nós. Nós estamos na semana da salvação familiar e nós estamos neste propósito para clamarmos a Deus. Eu quero, nesta madrugada de meia-noite, de sexta para sábado, orar pela sua família e determinar aqui, porque nesse domingo nós vamos estar aqui no altar. Neste domingo eu vou estar aqui no altar clamando pela sua família. Se você realmente tem propósito para a salvação do seu casamento, da sua família, compartilhe os nomes dos familiares, porque nós vamos clamar a Deus. Eu não vou descer desse altar sem uma resposta. Você pode ter certeza, vamos jogar duro contra esse problema que está aí. E é preciso você também se vestir de fé para que Deus traga o livramento que você precisa. Então eu quero orar agora, nessa oração da meia-noite. Vamos unir a nossa fé e vamos falar com quem pode, com quem resolve todas as coisas. Senhor, meu Deus, quando os ponteiros estão se ajuntando, quando os ponteiros estão num só local, como agora à meia-noite, é o momento, meu Deus, de nós unirmos a nossa fé, para levantarmos um clamor, para que Deus traga um terremoto espiritualmente falando, dentro desta casa, que ponha em ordem a desordem, que possa restaurar o que está destruído, que possa promover libertação aonde não existe, para que haja um fim em tudo isso que essa pessoa tem sofrido, porque não é justo ela crer num Deus tão grande, Senhor, um Deus que traz tantos sinais, tantas maravilhas registradas nas Escrituras Sagradas, e ela conviver com a separação dentro da sua casa, com a miséria, a doença, os vícios. Ah, meu Senhor, manifesta, meu Deus, o teu poder aqui diante do altar. Nós apelamos para o teu nome, Senhor, o nome que está acima de todos os nomes, acima de qualquer problema, acima de qualquer situação. Não existe dificuldade, problema ou situação que pela fé não possa ser resolvida. Nós clamamos e determinamos nesta oração, prepara o altar para esse domingo, o domingo da salvação, o domingo onde vamos determinar que todas as famílias sejam restauradas, libertas e transformadas. Nós determinamos em nome de Jesus.
Que Deus abençoe, diga graças a Deus. Olha que o nosso Deus te abençoe. Você de Uberlândia, do Triângulo, neste domingo, 9 horas da manhã, ou 18, mas especialmente às 9, venha estar conosco nesse domingo, o domingo que finaliza a semana da salvação da família, e venha colocar aqui nesse altar, para que Deus responda, Deus desça e abençoe a sua vida, como desceu para Paulo e Silas naquela época, naquela situação. O endereço da Igreja Fonte, Bispo, Avenida Floriano Peixoto, 2326. Eu aguardo por você nesse domingo. Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado. Já entramos no sábado já. Deus abençoe. Fica com Deus.